Pois é, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo explicando como é que faz os diagramas de momento fletor e esforço cortante, porque eu não sei vocês, mas quando eu passei por essa matéria na universidade, eu tinha muita dificuldade. Eu não conseguia visualizar muito bem as coisas. Então, ao longo das disciplinas que envolvem esse tipo de assunto, eu desenvolvi vários métodozinhos, várias dicasinhas que me ajudaram a visualizar e a entender melhor como é que funciona todo esse processo. E eu vou passar um pouco disso para vocês. Eu espero que vocês entendam e consigam fazer essas questões sobre isso mais na frente, né? Primeiro eu vou começar desenhando aqui a questão do meu professor aqui de mecânica geral. É uma viga engastada com uma força distribuída, um momento fletor concentrado e uma força concentrada também. E eu vou botar aqui as medidas de todas as coisas. 1 metro aqui para ser mais fácil. Só para vocês entenderem um princípio e não dificultar nos cálculos. Bom, o primeiro passo é calcular as reações. Como só tem um apoio, as reações são as reações desse apoio, que é uma força vertical, uma força horizontal e um momento. Mas como a gente não tem forças aplicadas na viga no sentido horizontal, então não vai existir esforço horizontal, ou seja, ele vai ser zero. Claro que ele vai existir, mas vai ser zero. Enfim, vocês entenderam. E agora vamos para a reação vertical, fazendo a somatória das forças em Y igual a zero. E eu vou adotar que forças para cima é positiva e forças para baixo são negativas. Então a gente tem aqui que a força distribuída a gente pode converter ela em uma força concentrada, multiplicando o valor da força distribuída pelo comprimento dela, no caso 5 vezes 1 metro. E como ela está para baixo, vai ser negativa. Aí, mais outra força concentrada que também está para baixo, então ela também é negativa. E mais a reação do apoio, que eu chamei de RD, para cima, então ela é positiva. Então fica menos 5 vezes 1, menos 5, mais RD igual a zero, que dá 10 kN. Agora vou fazer a outra reação que tem nesse apoio, que é o apoio do terceiro gênero, é um momento, porque ele impede a força horizontal, a força vertical, ele impede deslocamentos verticais, horizontais e impede rotações, e a rotação é um momento. Então, eu vou fazer a somatória do momento igual a zero e vou adotar que o momento anti-horário é positivo. E mais uma vez, transformar a força distribuída em força concentrada, porque quando a gente transforma assim, fica muito mais fácil trabalhar com ela. E vou fazer o momento em relação ao ponto D. Vai ser 5 vezes 1, que é o valor da força, que é a força concentrada para a força distribuída. Eu multiplico o valor da força distribuída vezes as distâncias. Eu multiplico o valor da força distribuída vezes a extensão dela. E tudo isso vezes a distância até o ponto D, que é meio mais 1 mais 1, 2,5. E ela aplicada no ponto D gera um momento anti-horário. E como a gente adotou como horário positivo, então ela vai ser negativa. Menos o outro momento que está já aplicado e a gente vê que ele é anti-horário, então menos 5. E menos 5 vezes a distância até o ponto D dessa outra força concentrada que está no ponto C. Então 5 vezes 1. Negativo também porque ela gera um momento anti-horário em relação ao ponto D. Então, é a reação que a gente encontrou, que a gente chamou de MD,
vale 22,5 newtons positivo, porque esse momento é positivo horário. O segundo passo agora é calcular os esforços em vários pontos para que a gente consiga traçar o diagrama. No caso, a gente vai escolher alguns pontos principais, que é onde há aplicação de forças ou mudança de algum sentido. No caso, a gente vai escolher o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, que é onde acontecem as coisas, onde tem as forças distribuídas, os momentos concentrados e as forças concentradas e o apoio. Vamos começar com o deck, que eu vou analisar esses pontos principais em relação às forças. E como eu disse, eu vou considerar para baixo negativo e para cima positivo. Isso é uma convenção que o meu livro usa, que meu professor usa e geralmente a maioria dos livros que eu já peguei usam também para fazer os diagramas. Para o diagrama do esforço cortante, forças para baixo negativo e forças para cima positivo. Isso vai influenciar na hora de montar o diagrama também. Aí eu vejo que no ponto a gente não tem nenhuma força aplicada. A gente tem a distribuída, mas o começo dela a gente considera zero. A gente sempre olha imediatamente antes de chegar no ponto e imediatamente depois de chegar no ponto. No caso do ponto A é sempre zero. Porque a força distribuída, o ponto máximo de esforço é sempre no centroide. No caso, como a força distribuída é um retângulo, o centroide é o meio da sua extensão. No ponto B, já passamos pela força distribuída toda, no caso que a gente transformou ela numa força concentrada, então a gente passou por uma força para baixo com valor de 5. Então, temos só que no ponto B, o esforço cortante é de menos 5, porque como é para baixo, é negativo. Imediatamente depois do ponto B, também temos a mesma coisa. Então, geralmente, a gente nunca faz para todos, imediatamente antes, imediatamente depois. Só quando acontece alguma coisa importante, que é o caso do ponto C. Imediatamente antes, só tinha passado pela força distribuída. Imediatamente depois, passou pela força distribuída e passou por uma força concentrada. Então, é aí que vai ter diferenças entre imediatamente antes e imediatamente depois. A maioria dos casos não tem diferença, só que no caso do esforço cortante, a gente passa por uma força concentrada, então você sempre tem que fazer imediatamente antes e imediatamente depois há uma força concentrada. Imediatamente antes eu só tinha a força distribuída, no caso, momento a gente não leva em consideração no esforço cortante, por isso que eu estou ignorando ele por enquanto. Imediatamente antes a gente só tem a força distribuída para baixo menos 5. Imediatamente depois a gente tem a força distribuída para baixo menos 5 e é uma força concentrada para baixo 5 também, então ficou menos 10. No ponto D, imediatamente antes temos a força distribuída para baixo, a força cortante para baixo e só. Então menos 10 de novo. Imediatamente depois temos a força distribuída para baixo, a força concentrada para baixo e a força da reação de apoio para cima. Então isso vai me dar zero. Vai ficar menos 5, mais 10. E agora, terminei todos os pontos principais que eu achei viável calcular. E agora vamos do cálculo dos pontos principais, diagrama de momento fletor. E eu vou considerar momento anti-horário negativo. Imediatamente antes e depois do ponto A tem um zero, por isso que eu fiz logo de uma vez. Agora, imediatamente antes do ponto B, temos a força distribuída, que eu transformo numa força concentrada, que é 5 vezes 1, vezes a distância até o ponto que eu estou calculando, vezes a distância até o ponto B, que é 0,5. Então, 5 vezes 1 vezes 0,5, e essa força em relação ao ponto B me dá um momento anti-horário, então negativo, igual a menos 2,5. Imediatamente depois, eu tenho a força distribuída, como eu disse, que é valor de menos 2,5, depois que a gente faz as contas, menos o momento que está aplicado no ponto B, de valor igual a 5, anti-horário, no caso fica menos 5. Fazendo as contas, eu tenho menos 7,5 kN. Ponto C. Imediatamente antes e depois vai me dar o mesmo valor, que é a força distribuída, 5 vezes 1, vezes a distância até o ponto C, que é 1,5, somando com o momento concentrado, todos eles negativos, porque dão um momento anti-horário,
E como resultado eu tenho menos 12,5. Agora no ponto D, vou fazer imediatamente antes e imediatamente depois separados, porque vai ter diferença. Imediatamente antes eu tenho a força, é sempre repetitivo assim, então com o tempo você vai pegar muito rápido. A força distribuída, que vira força concentrada, 5 vezes 1, mais a distância até o ponto D, que é 2,5. 5 vezes 1 vezes 2,5, negativo, porque é um momento anti-horário. Mais o momento concentrado de 5, negativo também, então menos 5, mais a força que está concentrada no ponto C, 5, vezes a distância até o ponto D, 1. E ela gera um momento anti-horário, então negativo, então menos 5 vezes 1. E tudo isso vai me dar menos 22,5. E imediatamente depois, eu tenho tudo isso que eu já falei até agora, mais um momento horário da reação do apoio, MB, que é 22,5. Então, menos 22,5 mais 22,5 dá 0. Pronto. Agora é só jogar todos esses pontos em 2 diagramas, o DEC e o DMF. É o terceiro passo. Para traçar o DEC, eu tenho que levar em consideração que a parte negativa está embaixo e a parte positiva fica em cima. Então, se eu tenho esforços negativos, eu vou desenhar eles embaixo, se eu tenho esforços positivos, eu vou desenhar eles em cima. Então, eu marco no diagrama o 0, o menos 5, o menos 10 e o 0 de novo. E uma dica, toda vez que eu tenho força distribuída, o diagrama vai ser uma linha inclinada. Toda vez que eu tenho forças concentradas, o diagrama vai ser uma linha constante. Então, às vezes eu nem precisava calcular, eu saberia que era sempre constante, por exemplo, do ponto B até o ponto C. Eu saberia que era constante e ia ter um pulo. Com o tempo vocês pegam isso também. Mas por enquanto, o mais fácil é sempre calcular tudo para você confirmar. Eu vi que deu uma reta inclinada, então tem uma força distribuída, então eu estou certa. Eu vi que há uma reta constante e não tem forças distribuídas naquele trecho, então minha conta provavelmente está certa. E eu desenhei tudo para baixo porque todos os esforços que eu encontrei foram negativos. E agora vamos desenhar o diagrama do momento fletor. E para ele, a gente adota diferente. Negativo, a gente desenha para cima, e positivo, a gente desenha para baixo. Isso porque mais na frente, em outras matérias, você vai perceber que quando a gente está fazendo depois o dimensionamento de lajes, vigas, essas coisas. Quanto às ferragens, as ferragens negativas, que são provenientes de esforços negativos, a gente coloca em cima. Então, por isso que o diagrama a gente desenha negativo para cima, porque meio que tem uma correspondência. Vocês vão entender mais para frente. Aí vamos marcar todos os pontos, o 0, o menos 2,5, menos 7,5, e assim vai, até chegar em 0 de novo. Diagramas desse tipo, sempre de isostática, sempre fecham em 0, sempre. Então, se não fechou em 0, com certeza você errou. E uma coisa muito importante para se saber é que toda vez que a gente tem uma força distribuída, no diagrama de momento fletor, a gente tem que desenhar uma parábola de concavidade para cima, e no centroide, o vértice da parábola é que a gente calcula pela fórmula que é L2 sobre 8. E a gente usa essa informação para desenhar a parábola. Então, se você quiser desenhar em escala, fica mais fácil quando você faz essas contas. Não ficou muito bem desenhado não, mas deu para entender, né? E no diagrama de momento fletor, quando eu tenho forças concentradas, as retas que eu desenho são inclinadas. E se eu não tivesse esforço nenhum, seriam retas constantes. Como era uma força distribuída retangular, é uma parábola de segundo grau. Se fosse triangular, seria uma parábola de terceiro grau. Tem outras, mas a gente quase não usa, por enquanto. Aí a gente dá uma pintadinha agora, dizendo que todos os pontos têm correspondência no diagrama. E c'est fini. Acabou. Facinho, né? Facinho.